as perspectivas do comércio exterior do Brasil. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é a doutora Tatiana Lacerda Prazeres. Ela é secretária de Comércio Exterior do MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Meric. Doutora Tatiana, vai, Davi, você que tem uma pergunta. A gente estava falando sobre, a senhora já fez um mapa das exportações, Ásia e tal, e o mapa das importações. A gente vê aqui que a Ásia, por exemplo, participa com 31,2%, ou seja, das importações brasileiras. E a Europa Oriental, que apesar de uma participação sempre pequena, registrou um crescimento de 71,6%. Está havendo uma mudança nesse mapa das importações brasileiras? É que a mão de obra da China é muito barata e a China novamente está desequilibrando. Como que a senhora explica essa regionalização das importações? A Ásia, não é, tem uma participação muito importante como região fornecedora ao Brasil quando nós analisamos aí o perfil daquilo que nós importamos. Mas é importante notar que os principais itens importados pelo Brasil da região asiática são bens de capital, insumos, componentes eletrônicos, etc, etc. Ou seja, aquilo que nós importamos da China são componentes importantes para a competitividade do produto brasileiro, tanto no Brasil quanto no exterior, no caso, enfim, de nós exportarmos aquilo que de alguma maneira conta com insumos importados. A Europa Oriental nos chama a atenção. De fato, ainda que a base seja relativamente pequena, um crescimento de mais de 70% das importações da região é algo expressivo. Quais são os países que se destacam? Basicamente, Rússia e Ucrânia, em função de adubos, fertilizantes, insumos para a agricultura. E aí eu me remeto à questão anterior, não é, que nós tratamos no bloco anterior. Para alguns setores, o câmbio favorece a competitividade da indústria brasileira, de maneira geral, e muitas vezes as próprias exportações brasileiras. A agricultura brasileira hoje se beneficia das importações de insumos que provêm justamente da Europa Oriental. Se fosse um real mais desvalorizado, os insumos importados seriam muito mais caros. Seriam muito mais caros. Isso acabaria prejudicando a exportação do Brasil. Exatamente, sem dúvida. Não, a economia, enfim, o comércio exterior precisa ser visto no seu conjunto, não é? Muitas vezes... Não é mais 2 e 2 são 4, não é exportações contra importações. Hoje a economia brasileira é cada vez mais internacionalizada. Tem contratos de médio e longo prazo que precisam ser cumpridos de qualquer jeito. Sem dúvida. Não está amarrado. Vamos falar um pouquinho do protecionismo, porque há um receio aí meio velado nos meios econômicos de que com a crise da Europa e dos Estados Unidos, esse protecionismo venha se acirrar. Quer dizer, o Brasil já é taxado aí o suco de laranja, vários produtos brasileiros são taxados em outros mercados, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, e há um receio de que esse protecionismo venha aumentar nesse período. Vocês também têm essa impressão? Historicamente, em momentos de crise, é comum que se aumentem as barreiras ao comércio. Isso, enfim, a história econômica comprova largamente. E, naturalmente, num cenário um pouco cinzento, a preocupação do Brasil é considerável em relação a isso. Especialmente porque as exportações brasileiras seguem crescendo no ritmo acelerado, de modo que o surgimento de novas barreiras ao comércio exterior é algo que nos preocupa, que nos chama atenção e faz com que nós estejamos em permanente contato com diferentes países, com vistas a questionar, a provocar, a contestar barreiras que surgem no comércio exterior brasileiro. Qual é a melhor arma para lutar contra o protecionismo? É agir através da OMC, a Organização Mundial do Comércio, que é um órgão mais lento, mas demora muito para tomar suas decisões assim, no ritmo que nós gostaríamos, ou é através de retaliação mesmo, impondo também sobretaxas aos produtos daquele país que nos sobretaxa? Veja, o Brasil faz parte da Organização Mundial do Comércio, praticamente todos os países do mundo fazem parte da Organização Mundial do Comércio. O Brasil tem ganhado market share no mercado mundial e não interessa ao Brasil romper com as regras, não interessa ao Brasil descumprir as regras, porque, afinal de contas, o cenário é favorável ao Brasil. Ou seja, nós precisamos ser firmes na defesa dos interesses nacionais dentro das regras existentes. O Brasil é um país muito ativo no sistema de solução de controvérsias da OMC. Hoje participa de mais de, enfim, se considerarmos a história da participação do Brasil, já são mais de 100 casos em que o Brasil participa, seja como autor, seja como réu, seja como terceira parte. Importantes vitórias foram obtidas nesse fórum, e aí temos aeronaves, açúcar,
enfim, algodão, exatamente. Então, são vitórias muito importantes, suco de laranja, recentemente, e estamos convencidos de que é importante trabalhar no marco institucional existente, que é um marco institucional que favorece o país. A senhora acredita numa retomada aí da rodada de Doha? Esse é um assunto importante, interessa ao Brasil uma rodada Doha que resgate a sua origem. Qual é a origem da rodada Doha? É uma rodada de desenvolvimento. É uma rodada em que subsídios agrícolas seriam atacados de frente, subsídios às exportações agrícolas, barreiras protecionistas a importações de produtos agrícolas. Enfim, para o Brasil interessa uma rodada, não é? Interessa a conclusão bem-sucedida da rodada Doha, desde que no pacote final estejam contemplados aqueles motivos que levaram ao lançamento da rodada tantos anos atrás. É importante que haja uma conclusão sendo, digamos, equilibrada no seu conjunto para o Brasil. Eu queria falar um pouquinho da era dos supersaldos, né? Embora dependa de muitos fatores, como o ritmo de recuperação da economia norte-americana e europeia, em quanto tempo o Brasil poderia conquistar novamente saldos comerciais como os de 2005, que foi de 44,9 bilhões de dólares, 2006 de 46,4 bilhões e 2007 que foi de 40 bilhões de dólares. Eu sei que você não gosta de falar de saldo, mas esses aqui são super saldos. E ela disse que podemos talvez chegar a 27 bilhões nos 12 meses. Exatamente. Nós fizemos a revisão para cima, não é, das exportações brasileiras. Nós, enfim, hoje já estamos com o saldo obtido em 2010, né, no ano inteiro de 2010, ou seja, no início de setembro aí nós já passamos, inclusive, dos 20 bilhões de dólares obtidos no ano passado. Enfim, é importante, veja essa mensagem, é importante que o Brasil tenha saldos na balança comercial do país, porque, afinal de contas, como nós sabemos, nós temos aí um histórico de déficit em transações correntes e o saldo positivo na balança comercial ajuda, não é, as contas externas do país. Agora, um super saldo convém ao Brasil? Bom, é importante que a gente pense nos efeitos disso, também do seu ponto de vista de valorização do real, não é, que já se encontra num patamar bastante valorizado. O ingresso de divisas ao Brasil também tem esse aspecto que precisa ser levado em conta quando nós analisamos o comércio exterior, ou seja, um real muito valorizado prejudica as exportações, contribui para as importações, enfim, as coisas de novo estão todas muito interligadas. Secretária, também vou me permitir ler uns números aqui que eu acho que para quem está nos assistindo é importante ter essas comparações. O Brasil participa hoje somente com 1,3% do total das exportações mundiais, 1,3%. Se observarmos as 6 maiores economias do mundo, todas têm participação importante no comércio exterior mundial. Estados Unidos com 8,4% das exportações mundiais. China com 10,4%. Japão com 5,5%. Alemanha com 8,3%. França com 3,4%. E Reino Unido com 2,7% de participação nas exportações mundiais. Que fatores contribuem para que o Brasil, 7ª economia do mundo, não figure entre os grandes exportadores, já que aparece em 22º lugar? Essa é uma questão bastante interessante, não é? O Brasil, enfim, como eu mencionei, em função de estar crescendo acima do crescimento do comércio mundial, vai aumentar a sua participação, a sua fatia nesse bolo será maior. A nossa meta é de que em 2014 nós tenhamos 1,6% do comércio mundial, passando, portanto, de 1,3% para 1,6%. Há poucos anos atrás, o Brasil tinha um pouco menos de 1% do comércio mundial. Houve um aumento considerável, especialmente no último ano, que passou de 1,25 para 1,36, etc. Mas a verdade é que, enfim, as exportações, o Brasil ainda está no 22º lugar no ranking dos exportadores mundiais. Aqui se atribuir esse fator. Nós diríamos que, principalmente, o tamanho, o dinamismo da economia interna contribui para que, muitas vezes, a decisão seja de vender para o mercado doméstico ao invés de exportar. Naturalmente, além disso, a competitividade da indústria brasileira é algo a se levar em conta e diversos gargalos que são conhecidos e que têm sido enfrentados aí também explicam por que, em termos absolutos, o Brasil não vende tanto para o exterior. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um dado aqui. Quando nós analisamos a participação das exportações sobre o PIB,
nós verificamos, digamos que no Brasil, essa razão, não é maior do que nos Estados Unidos. Por quê? Porque, naturalmente, os americanos também têm um PIB muito, muito importante e aí as exportações dependem menos, enfim, têm uma participação relativa menor quando se analisa o conjunto da economia americana. No Brasil, hoje, nós temos aí 10% quando nós analisamos participação das exportações sobre PIB. Em alguns países chega a 30%, em alguns países, como Estados Unidos e Japão, esse percentual é menor. Veja, um aspecto positivo nisso. O Brasil está quanto mesmo? Cerca de 10%. 10% do PIB. Esse aumento para 1,6 aí em 2015, a senhora disse, nos tiraria desse 22º lugar, colocaria em que patamar? Veja, é difícil dizer em que posição nos colocaria no ranking, certamente nos faria subir no ranking dos exportadores, mas quantos degraus nós conseguiríamos subir, isso depende, digamos, do desempenho dos demais países, etc. Seria difícil dizer, mas crescendo digamos, no ritmo que nós esperamos, o Brasil certamente subirá no ranking dos exportadores mundiais. Mas eu estava me referindo ao fato de que a relativa baixa dependência das exportações para a economia brasileira pode ser algo muito positivo no momento de crise, não é? Países que dependem mais do comércio exterior pode, enfim, prejudicar alguns países de uma maneira mais acentuada. O fato de nós termos um mercado interno expressivo, com uma classe média cada vez maior, etc., é algo que pode... É o que explica, talvez, o Brasil não ter sido atingido tão fortemente pela última crise, né? Sem dúvida. Agora, a gente nota, assim, quer dizer, essa falta de cultura de exportação no Brasil, principalmente do pequeno empresário. O que seria necessário? Quer dizer, a pequena empresa participa com um pouco mais de 1% do total das exportações do país. Quer dizer, como é que se faria para atrair essa pequena empresa e engajá-la num esforço de exportação? Isso é muito importante, é um desafio para o governo. Nós estamos trabalhando no Plano Nacional da Cultura Exportadora, com cada um dos estados da federação, com vistas a identificar a vocação exportadora dos estados e os instrumentos de apoio do governo federal, com vistas justamente a alavancar exportações de estados que hoje, enfim, respondem por pouco daquilo que o Brasil vende para o exterior. Hoje, 3 estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, respondem por mais de 50% Sudeste, né? de tudo que o Brasil vende para fora. Metade das unidades da federação hoje tem menos de 1% do que o Brasil vende para o exterior. Ou seja, promover o potencial exportador de diferentes estados da federação é um desafio para o governo federal. Nós estamos trabalhando exatamente nisso. Vamos fazer um Encomex, o Encontro Nacional de Comércio Exterior em Rondônia, para justamente promover, enfim, as exportações da região norte. Fizemos um em Salvador para promover a região nordeste e estamos todos empenhados exatamente em aumentar as exportações e, naturalmente, em aumentar as exportações de empresas de menor porte, que hoje são as que mais sofrem com um real valorizado. Mas, de toda maneira, muitas vezes falta informação para essas empresas e a ideia de levarmos informação à ponta é algo muito importante para justamente aumentar a participação. A senhora falou Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, 50% das exportações. Se colocar o Espírito Santo, o Sudeste aumenta ainda mais, não é isso? Do ponto de vista das regiões, claro que essa já está na frente. Como as outras estão se comportando em termos de dinamismo para as exportações brasileiras? Quando nós analisamos em termos de dinamismo, regiões, por exemplo, como a região norte, se destaca. Evidentemente, nós temos uma base menor, mas o potencial, e aí, em função disso, as taxas de crescimento são mais acentuadas. O fato, enfim, o minério de ferro contribui naturalmente para esse dinamismo da região norte. Produtos básicos, produtos do agronegócio contribuem para o dinamismo da região centro-oeste. Enfim, em termos de dinamismo, é importante notar que as regiões que hoje contribuem menos para as exportações brasileiras experimentam um crescimento mais acentuado nas exportações, o que pode levar aí uma tendência, não é, de maior equilíbrio geográfico no que diz respeito às exportações brasileiras. Alguma região estagnada, vamos dizer assim, o Sul, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que teve muito problema? Não. O comércio exterior brasileiro cresce em todas as regiões do Brasil. Alguns estados crescem mais que outros, isso é natural. O que nos preocupa, de fato,
é a concentração das exportações em poucos estados. Estamos trabalhando com isso, naturalmente, para aumentar as exportações dos outros estados. Fala um pouquinho para a gente do Sistema Geral de Preferências dos Estados Unidos, que muita empresa no Brasil, ela vive atrás de oportunidade de exportação e não consegue encontrá-las. Quer dizer, quais são os critérios que orientam essa lista de produtos beneficiados pelo um mercado vigoroso, mesmo com crise, muito atraente como é o mercado norte-americano? Sem dúvida, o mercado americano é um mercado muito importante para o Brasil. Os americanos importam muito e importam de tudo, não é? Então, enfim, estamos atentos aí à renovação do Sistema Geral de Preferências. Houve avanços na Câmara, esperamos avanços no Senado, para que se confirme essas condições mais favorecidas para as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Hoje, cerca de 12% do que o Brasil vende para os Estados Unidos é beneficiado pelo SGP, e é importante que se mantenha o regime. Estamos em contato com o governo americano, fazendo gestões com diferentes parceiros para justamente garantir a manutenção desse regime especial que certamente nos favorece. Secretário, teria um paradoxo, eu chamo paradoxo argentino. A gente está vendo os números ali, nós exportamos para a Argentina mais de 14 bilhões até agosto, enquanto para os Estados Unidos 16 bilhões, ou seja, vis-à-vis Estados Unidos e Argentina estão praticamente no mesmo patamar. Claro que os Estados Unidos estão enfrentando uma crise grande. Mas há muita crítica de crise no Mercosul que a Argentina vem dificultando o acesso de produtos brasileiros no mercado da Argentina. Mas como é que vem dificultando se chegou a 14 bilhões de dólares? É um paradoxo? Esse paradoxo existe? Essa é uma ótima questão. De fato, as exportações brasileiras para a Argentina vem crescendo no ritmo acelerado, perto dos 30%. O Brasil tem um saldo comercial importante com a Argentina. No ano passado, esse saldo foi de 4 bilhões de dólares. Hoje, no início de setembro, nós estamos aí com um saldo próximo aos 4 bilhões de dólares, 3,7 bilhões de dólares. A despeito disso, há sim muitas dificuldades, nós reconhecemos, nós temos uma interlocução diária com o governo argentino, uma interlocução Deve ser em contaminação diária. Do futebol, né? E olha que não estamos exportando jogador para lá ainda. Realmente a situação com a Argentina requer uma atenção, um cuidado muito intenso. Fino, né? É um parceiro privilegiado. E é importante porque o Brasil vende muitos produtos manufaturados para a Argentina. Então, é um mercado pelo qual nós temos muito carinho. É importante que nós tenhamos, consigamos manter uma participação importante que hoje o Brasil tem no país vizinho. Agora, para as empresas que encontram uma dificuldade ou outra, o fato de nós termos o saldo desse tamanho, etc., enfim, nós reconhecemos que há dificuldades em alguns setores e nós fazemos esse trabalho diário com o governo argentino para, enfim, garantir o máximo de previsibilidade, de fluidez, de estabilidade nas relações bilaterais. O conjunto é muito positivo, não há a menor dúvida disso. Isso não nos impede de reconhecer e trabalhar em função de problemas pontuais. Nós estamos terminando o nosso programa, caminhando para o final. Queria que a senhora falasse um pouquinho da Secretaria de Comércio Exterior que a senhora dirige. O que é a Secretaria, em que ela pode ajudar o exportador brasileiro, em que ela pode orientar também nas importações? Sem dúvida. A Secretaria de Comércio Exterior atua em diversas frentes. Mencionamos aqui a defesa comercial, por exemplo. Nós temos o Departamento de Defesa Comercial, que analisa todos os casos de antidumping, de medidas compensatórias, salvaguardas, etc., que é um assunto que hoje, digamos, está muito em evidência e que é muito importante pelos motivos que nós mencionamos aqui. Mas nós trabalhamos também com toda a parte operacional do comércio exterior, a concessão de licenças, a administração de cotas, enfim, todas as questões práticas, do dia a dia dos operadores do comércio exterior. Nós trabalhamos com os números. O Brasil hoje é o país mais avançado do mundo no que diz respeito a processamento de informações. Nós sabemos hoje tudo aquilo que nós importamos ontem, o que é realmente muito interessante. Além disso, nós temos um departamento de negociações internacionais que acompanha temas como o SGP, como a rodada Doha, que nós mencionamos aqui. Enfim, nós temos um departamento novo também que cuida da competitividade do comércio exterior, que é algo que é realmente importante. É importante que nós tenhamos uma visão ofensiva, no que diz respeito ao comércio exterior brasileiro. Hoje, toda a agenda é muito pautada pelas questões defensivas, pela concorrência ilegal, pela competição desleal, etc. É importante que nós não percamos de vista que nós não vamos ganhar esse jogo na retranca, e voltando ao futebol, que é importante que a gente pense a competitividade
competitividade da indústria brasileira e do comércio exterior em particular? Numa palavra assim resumida, com que cenário a senhora trabalha para os próximos anos no comércio exterior do Brasil? É um cenário positivo para o comércio exterior brasileiro. Enfim, a tendência, a nossa expectativa é de que os preços internacionais dos produtos nos quais nós somos competitivos sigam em alta, essa estimativa, essa previsão mundial. E a nossa expectativa é também de que a indústria brasileira seja cada vez mais competitiva, fazendo com que, enfim, o Brasil ganhe espaço no comércio mundial, seguindo uma tendência dos últimos anos. E a Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Para saber mais sobre o comércio exterior do Brasil, entre no seguinte portal www.mdic.gov.br. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pela secretária de Comércio Exterior, Tatiana Lacerda Prazeres, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Agradecemos também a participação do jornalista Davi Emerick. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.